vamos dar sequência aí, né, nas nossas aulas virtuais, sempre vindo lá direto do Química G, né, do canal do professor Germano, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos, né, lá do ESA Pariquera Sul, primeiro ano do ensino médio, né, na disciplina mais maravilhosa deste mundo, que é a química, beleza? Então vamos lá, então vamos seguir em frente, né? Sempre começando pelas atividades mínimas, né? Então passando aqui para vocês o gabarito, né? Confiram em relação à aula 24, né? Nós vamos fazer agora a aula 25, e aí em relação à aula 24 da semana passada, então vocês confiram, né? Peguem as apostilas, tal, o caderno de exercícios, confiram, vejam como foram, né? Qual foi a performance, né? Uma boa performance é em torno de 75%, tá? Então, nesse caso aqui, vocês teriam que ter acertado pelo menos 3, né? Para dar os 75%. Aí já é uma boa performance. O ideal é 100, né? Agora, se caso, né, a performance não tenha sido assim tão legal, então qual é o recurso? Conversar comigo, né? Entrar em contato via ClassApp, plural, ou química.gelofebu.gmail.com para a gente esclarecer o que? As dúvidas, né? Tirar dúvida, né? Esses assuntos. Tem muitos alunos que estão tomando conhecimento desses assuntos agora, né? E o grau de dificuldade é um pouco maior, né? Principalmente ainda se nós levarmos em consideração que nós estamos fazendo aqui uma aula à distância, né? Tipo EAD, né? E aí fica mais complicadinho um pouco ainda, né? Então vamos lá, então vamos seguir em frente. Então, tem dúvida? Não tem problema nenhum. Manda uma mensagem, né? O que o pessoal tem feito de mais prático, né, é me mandar a mensagem pelo ClassApp, né, e aí eu dou um jeitinho, eu dou um jeito de responder, beleza? Tá bom? Então tá bom, então vamos lá, vamos seguir em frente, a aula 25, né, ligação covalente. Nós já havíamos falado um pouco de ligação covalente na aula passada, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, qual é a apostila? Bienal 2, né, página 216, tá? Primeiro ano, segundo bimestre, né? Vamos lá. Ligação covalente, construção das fórmulas estruturais a partir da fórmula molecular. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Então, aqui, ó, vamos lembrar, né? O que é ligação covalente? Ligação covalente é aquela ligação aonde existe compartilhamento de elétrons, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, esse exemplo aqui é um exemplo da água, né? Da fórmula da água, tá? Então aqui, ó, H2, né? O. Então, o que nós temos que lembrar? Você tem que lembrar quantos elétrons cada átomo tem na sua camada de valência. Nesse caso aqui, o oxigênio ele tem 6, né? Ele tem 6 elétrons. Para ele completar 8, ele precisa da ajuda, né, de um outro átomo, ou ele fornecendo definitivamente esses elétrons, né, ou ele compartilhando. Como no caso do hidrogênio, aqui, ó, nós vamos aqui, ó, estamos fazendo uma ligação. O hidrogênio ele só tem um elétron. Então ele não pode dar o único elétron que ele tem, né? Ele só tem um. Então, se ele der, ele deixa de ser hidrogênio e passa a ser um monstrengo aí qualquer, né? Que aí nem eu vou saber te dizer o que é. Tá? Então ele não vai doar. O hidrogênio não tem como doar o seu único elétron. Então qual é a maneira que o hidrogênio encontrou, né? Para fazer essas ligações, para ele se estabilizar. O hidrogênio ele se estabiliza querendo ficar parecido com o gás nobre chamado hélio, né, que tem 2 elétrons
na sua camada de valência, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar, né, com um elétron, olha, vejam só aqui, ó, com um elétron do oxigênio. O oxigênio, por sua vez, ele precisa de 2, né? Ele precisa de 2, ele tem 6, para completar 8, ele precisa compartilhar com 2 elétrons, né? Porque ele também não vai doar os 6 dele, né? É muito elétron para doar, né? Então não tem como fazer isso aí. Quando é pouquinho elétron, até 3, né? Normalmente o átomo ele cede esses elétrons. É mais fácil ele perder esses elétrons do que ele ganhar, né? Completar, por exemplo, um átomo que tem um elétron, que nem o sódio, vai ganhar 7? Não, não vai ganhar, né? É mais fácil ele perder um único elétron, né? Até porque na camada, na penúltima camada, ele já tem 8. Então, se ele doar esse único elétron, ele fica já com 8, né? Nós já vimos isso na ligação iônica. Beleza? Então, olha aqui. Então, como que nós vamos definir esse tipo de coisa aqui? Então, vejam só. Eu tenho aqui a fórmula da água, né? Ó, aqui, ó. Eu tenho aqui uma demonstração de como que o oxigênio e os 2 hidrogênios encontraram a forma de poder se ligar, de forma a se estabilizar. O oxigênio compartilhando, né, cada um com cada elétron de cada átomo de hidrogênio, e os hidrogênios, por sua vez, né, com um elétron cada um deles com um elétron do oxigênio. Beleza? Então, como é que a gente identifica isso aqui, ó? Esse tipo de demonstração gráfica, né? Essa demonstração gráfica, ela é uma demonstração onde eu estou mostrando, né, o número de elétrons que estão envolvidos na ligação. Nesse caso aqui, uma ligação covalente, né? Então, eu tenho os 6 aqui do oxigênio e cada um dos seus respectivos hidrogênios. O nome dessa demonstração aqui é fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Lewis foi um cientista, né? Um cientista, ele foi químico e ele determinou várias situações normativas da química, tá? Uma delas é essa, né? Então eu posso também demonstrar as fórmulas, como é que a gente pode demonstrar? Fórmula molecular, que é essa aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, olhando aqui para o lado aqui, ó. Essa aqui é a amônia, isso aqui é fórmula molecular, né? Então aqui, ó, a fórmula molecular é o que? É a fórmula onde eu demonstro a molécula, tá? E a fórmula eletrônica de Lewis é dessa maneira aqui, ó, né? Conforme nós já vimos aqui. E a fórmula estrutural é quando eu demonstro essas ligações através de tracinhos, né? Isso nós vimos na aula passada. Tá? Então, olha aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar de novo o mesmo exemplo aqui, ó. No caso da amônia. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons, né? Ele tem 5 elétrons no último nível, tá? Aqui está faltando 2, tá? Ele tem 5. Para ele completar 8, ele precisa ganhar ou compartilhar, né, 3 elétrons. Então é o caso que está acontecendo na amônia, né? Eu tenho 3 hidrogênios, cada um desses hidrogênios não podem, né, eles não conseguem doar esse elétron, então o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Aí eu vou ter 3, né, ó, 3 ligações covalentes aqui, ó. 3 ligações covalentes normais, né? São ligações que realmente completam cada átomos aqui. Nesse caso, o nitrogênio, vai sobrar 2 elétrons aqui, ó, do ladinho aqui, tá? Vamos ver o CH4, né? O CH4 é o metano. O metano é uma substância
é orgânica, é um gás, né? Um gás muito leve, né? Normalmente gerado pela putrefação, né? Ou pela desintegração de material orgânico, né? Então ele gera. Então como que funciona a fórmula de Lewis ou eletrônica? O carbono tem 4 elétrons, então ele vai compartilhar, né, com cada hidrogênio um elétron, ok? Beleza? Aqui, ó, o HCN, né? O HCN é o cianeto, é o ácido cianídrico, tá? Então eu tenho o carbono, olha aqui o carbono tem 4, né? Olha que legal. Ele tem 4, então ele compartilha 3 para completar o nitrogênio, igual a da amônia. Ah, então quer dizer, professor, que o nitrogênio sempre vai estar precisando de 3 elétrons? Sim, sempre 3. Por quê? Porque ele tem 5, né? Ele tem 5 elétrons no último nível. Então, para ele poder estabilizar e formar moléculas, ele precisa ter 8. Né? Então, os 8 eles são completados com o outro átomo. Aí você estabelece uma ligação, ou iônica, ou covalente dativa, como é a que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bom? Beleza? Então, olha aqui, vamos lá. Aqui, então, de novo, né? Então, aqui, ó, essa, deixa eu colocar aqui, né? Vou tentar sair, né? Bom, deixa eu ir para a próxima, né? Isso, aí eu volto lá, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Então, olha aqui, o carbono, 4, né? Ó, ele tem 4, então ele completa esse oxigênio que tem 6, ó. O oxigênio tem 6, tá vendo, ó? Aqui, ó. Ele tem 6. Para ele chegar ao 8, ele precisa de 2. Então, você vê, por isso que a ligação chama covalente, porque ela vale para os dois, né? Para os dois átomos envolvidos. No caso do oxigênio, ele precisa de 2. Tá? No caso do carbono, ele precisa de 4. Só que ele completa aqui com 2, com esse oxigênio, e os outros 2 hidrogênios, né? Então, vejam só. Então, aqui, ó, fica tudo beleza, ó. Esse hidrogênio com 2, esse hidrogênio com 2, e esse carbono aqui, ó, ele vai ficar com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram? Legal, né? Mágico. Né? Vamos ver agora o oxigênio aqui, ó. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu? Então, os hidrogênios, cada um deles com 2, né? Parecido com o hélio, né? Igual a mesma quantidade de elétrons do hélio. E o carbono e o oxigênio, ambos se completam com 8 elétrons no último nível. Beleza? Então, fórmula de Lewis, eu vou demonstrar as ligações, eu vou demonstrar, né, a estrutura da molécula através das ligações eletrônicas, né, ou seja, através dos elétrons. Beleza? Então, vamos seguir em frente aqui, né? Vamos aos exercícios, né? Não, ainda não. Ainda não vou nos exercícios, não. Vamos explicar agora aqui o que é a ligação covalente, a ligação covalente dativa. Ou coordenada, né? Covalente dativa ou coordenada. Antigamente chamava coordenada, tá? E aí atualmente ela se chama dativa, né? E mais recentemente ela perdeu também essas duas colocações e agora todas essas ligações são conhecidas como ligações covalentes. Ok? Então vamos ver aqui, ó, no caso do SO2, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui um exemplo. Eu vou pegar o SO2. O SO2, o SO2 é um gás, né? Ele é um gás. Ele é o dióxido de enxofre. É um gás extremamente venenoso, né? Asfixiante, muito pesado, né? Se eu somar os pesos atômicos aqui, ó,
eu vou ter uma molécula pesada, ele não é um gás que se dispersa muito facilmente, ele fica muito próximo da superfície, né? Por isso que ele, por exemplo, num eventual vazamento, em vez dele se dispersar na atmosfera rapidamente, não, ele fica meio que concentrado num determinado ponto. Ele demora muito para se dispersar. Por quê? Porque ele é muito pesado, né? Se eu somar aqui, ó, 16, 32 com mais 35, vocês vão ver que o peso dá mais quase 70, né, unidades de massa atômica. Então, ele é um átomo, comparando, por exemplo, com o hidrogênio, né? O hidrogênio é 2 gramas, né? Ou 2 UMAs, né? Que é a unidade de massa atômica. Então, ele é muito leve. O nitrogênio é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, esse gás aqui, ele é muito pesado e perigoso, extremamente asfixiante. Se você também até dá quando você asfixia esse gás, né, ele acaba reagindo com a umidade, né, do seu corpo, principalmente no seu pulmão, com a água que está integrada, e acaba formando o ácido sulfúrico. Então é uma dor assim extrema, é um gás assim muito doloroso, né? Extremamente doloroso. Então tem que ficar bem longe dele, tá? Dióxido de enxofre, né? Também é um dos responsáveis pela chuva ácida, né? Ele vai para a atmosfera, acaba reagindo com a água da atmosfera, né? Primeiro com mais um oxigênio da atmosfera, forma SO3, e o SO3, por sua vez, acaba reagindo com a água, né, da atmosfera e forma o ácido sulfúrico, e aí chove ácido sulfúrico, né, que é isso que é a lógica da formação da chuva ácida quando você tem esse tipo de poluente, né? Professor, da onde vem isso? Vem, por exemplo, de petróleos mal destilados, né? Petróleo tem enxofre, né? Então, depois da queima no carro, né? Não sei se vocês já viram, né? Aquelas fumaças muito pretas, né? Que saem de caminhões. Então, ali tem enxofre também, né? Além de ser uma queima imperfeita, ainda tem enxofre, e esse enxofre acaba indo para a atmosfera, que acaba, no fim das contas, lá, formando a chuva ácida. Então, esse ácido, essa molécula aqui, ela existe, né? Eu contei toda essa história para confirmar a existência dela. Ninguém tem dúvida da existência dela, né? Então, isso significa que essa molécula ela conseguiu encontrar uma forma, né, uma maneira de se ligar, ok? Entendeu? Então ninguém discute isso. Ela se ligou, tá ligada. SO2, né, dióxido de enxofre. Então olha aqui, ó. Então eu tenho aqui o oxigênio, lembrando, quantos elétrons tem na sua camada de valência? 6. O enxofre está logo abaixo, né? Ele está na mesma coluna lá na tabela periódica, então ele também tem 6, né? Então, os dois precisam para completar 8, eles precisam ganhar ou compartilhar 2 elétrons, beleza? Claro isso, né? Então vamos lá, então o que acaba acontecendo? O enxofre, ele precisa de 2, esse oxigênio aqui, ó, ele precisa de 2 também, né? Então o que eles fazem? Eles fazem aqui, ó, tá vendo? Duas ligações covalentes. Estão aqui, ó, tá vendo? Essas duas aqui de baixo, ó. Tá vendo? Duas ligações covalentes. Quando ele faz essas duas ligações covalentes, ele completa 8. Os dois completam 8 e já se estabilizam. Né? Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso em relação ao enxofre. Em relação ao oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
né? Beleza? Então significa, perdão, 6, né? 6, que tem uma dupla a mais, tá? Porque ele vai completar aqui, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Beleza? Porque aqui é 8 total, né? Aqui ele já tem 8 aqui, ó, tá vendo? E não é assim, né? E esses dois aqui são esses dois aqui, tá bom? Então, esse enxofre aqui, ó, ele completa, né? Então vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completa com esses dois aqui, ó, desse oxigênio. Esse oxigênio, por sua vez, também é a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ok? Eles compartilham aqui. Bom, quando isso acontece, o que ocorre? Ocorre que essas ligações aqui, elas vão se estabilizar. Puxa, professor, se as duas estão já estáveis, então como que conseguiu ligar, né, um outro oxigênio aqui? Ele conseguiu ligar por quê? Porque o enxofre, quando ele faz essas duas ligações covalentes, sobram dois pares de elétrons, ó. Tá vendo os dois pares de elétrons? Aqui, ó. Tá vendo? Esses dois pares, eles ficam orbitando no último nível, né? Eles continuam tendo energia, continuam, né, tendo as características de cargas negativas, né? Então elas acabam, de uma certa forma, interagindo com o meio, né, onde esse átomo está. E no caso do oxigênio, ele está aqui, ó, louquinho para fazer uma ligação. Então o que acaba acontecendo? O enxofre, ele que meio que permite, né? Ele permite que esse oxigênio se aproxime dele e complete, né, o seu nível aqui. Isso é uma ligação muito fraca, tá, pessoal? Muito fraca, né? Se nós formos colocar, né, a sequência lógica das ligações, a ligação iônica é uma ligação muito forte, né? Muito difícil até de romper. A ligação covalente é intermediária, né? Intermediária, eu estou falando de ligação covalente normal, e essa ligação dativa é uma ligação bastante fraca, muito fácil de romper, né? Mas ela existe, ela ocorre. Ela ocorre de que forma? Né? Quando você tem átomos que, depois de se estabilizarem, depois de se ligarem com outros átomos, sobram elétrons. Por exemplo, no caso do enxofre, sobram dois elétrons, né? É possível até o enxofre fazer mais uma ligação com um oxigênio. Vamos supor que eu tenho aqui uma abundância de oxigênios, né, aqui em volta desse átomo aqui. Então, qual seria a tendência dele? A tendência dele seria até formar o SO3, né? Aqui é o SO2, mas ele poderia até formar o SO3. Por quê? Porque ainda sobrou mais dois elétrons aqui que dá para completar um terceiro oxigênio, entenderam? Então, na minha época, lá nos anos, né, do século XX, né, essa ligação era conhecida como ligação covalente dativa ou coordenada, tá? E como que nós expressávamos ela? Por uma seta, né? Então veja aqui, ó, por uma setinha. Hoje não, tá, pessoal? Hoje é só é um tracinho aqui, né? É um tracinho indicando uma ligação covalente, como se fosse uma covalente normal. Então, para que você saiba que exista esse tipo de ligação, você tem que lembrar, né, que esses átomos, né, nitrogênio, enxofre,
o próprio oxigênio, né? E eles fazem essas ligações dativas, ok? Ok? Então, era porque na minha época era fácil até de identificar, porque na fórmula estrutural, olha como ela está expressa aqui é o SO2, tá vendo? Qual é a fórmula molecular? É SO2. Qual é a fórmula de Lewis? É essa aqui, ó, né? Que é a fórmula mostrada com as ligações dos elétrons. E qual é a fórmula estrutural? É essa aqui. E aí eu tenho duas ligações covalentes, né? Ó, normais aqui as duas, tá vendo? As duas. E tem uma setinha aqui, ó. Uma setinha indicando a ligação covalente dativa. Então significa o quê? Essa flechinha significa que o par de elétrons, né, que completa esse oxigênio aqui, ó, tá vendo? Ó, esse oxigênio aqui, ele é exatamente o oxigênio, né? Ele vai completar com esses dois elétrons aqui, ó, que estão sobrando do enxofre. Então seria 6 mais 2, 8. Ligação muito fraca, né? Uma ligação, mas é uma ligação que ocorre. Beleza? Então, procurando compreender, né? Então é possível que a ligação covalente seja uma covalente normal, que é aquela que eu completo, né? Você viu que esse par de átomos aqui, eles se completam normalmente, né? O monóxido de enxofre. Existe monóxido de enxofre? Existe também, né? Também tem o monóxido de enxofre, tá? Então ele é muito, né? Ele está presente no processo lá de fabricação, né? Do oxigênio. Na verdade é intermediário, né? Ele existe de uma forma intermediária, porque logo em seguida um oxigênio vem, se junta e aí eu formo o SO2. Beleza? Então a fórmula de Lewis fica dessa forma, né, dessa maneira aqui, ó, tá vendo? E a fórmula estrutural dessa forma, podendo aqui ser substituído só por um tracinho, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, vamos lá aos exercícios. Então vamos lá, complete as ligações nas fórmulas apresentadas a seguir, indicando o número de elétrons compartilhados. Então vamos lá. Então olha aqui, ó, vejam só. O enxofre sobra, né? Você vê que aqui, ó, aqui é um par, tá? Essa ligação aqui, ó, ela parece igual a essas duas aqui. Isso aqui é a fórmula moderna, né? Não é uma seta. Se fosse uma seta, daria para a gente perceber, né? Vou voltar aqui, ó, no exemplo, né? Tá vendo, ó? Aqui, ó, tá vendo? É a mesma, né? Ok? Beleza? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a fórmula de Lewis, né? A fórmula estrutural de Lewis. Então estou demonstrando aqui, ó, como que é. Então quantos elétrons estão compartilhados aqui, ó? Eu tenho 2 dessa ligação aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui, né? Então são 6 elétrons compartilhados. E não compartilhado é tudo que sobra, né? Então dá em torno de 12, ok? Beleza? Entendido? Então o enxofre tem 6 elétrons, né? Então ele está aqui, ó, ele está usando 4 aqui, ó, tá vendo, ó? 4 elétrons, né? 4 elétrons. Ele só vai se compartilhar com esses dois, então 4 mais 2, 6. São 6 elétrons compartilhados, tá? E aqui 12, né? 12 é aquilo que sobrou, aqueles que não foram compartilhados. Beleza? Então aqui, ó, para estabilizar, aí tem essa forma que eles usam, né, que o ângulo adota, que é você saber, né, quantas ligações, né, na verdade, a diferença de 6 elétrons indica 3 ligações, né? Então o enxofre, eu tenho quantos enxofres ali? Eu tenho um só, né?
Quantos elétrons para estabilizar? 8. Né? Eu tenho 2 oxigênios, então seriam 16. Então o total é 24 elétrons. No enxofre, ele só tem 6 no último, então ele tem 6. Aqui eu tenho 12. Né? Se eu somar aqui, ó, 6 mais 12 dá 18. A diferença, ó, 24 elétrons para 18 elétrons. Isso aqui é para estabilizar. Ele precisa de 8, né? Ó, 8. Então, para estabilizar, a soma total é 24. Só que, na realidade, o enxofre tem 6 no último nível e o oxigênio tem 6 aqui no último nível. Aqui eu tenho um enxofre só, então eu tenho 6. Aqui eu tenho 2 oxigênios, né? 2 oxigênios. Então, aqui seriam 12. Então, qual é o total de elétrons potencialmente para serem compartilhados? São 18. Né? Então, eu preciso, para completar os 24, eu preciso de 6 elétrons. Se a ligação covalente é feita por um par, então é 6 dividido por 2. Então, quantas ligações são? São 3. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos para o próximo exercício. Né? O SO3 é aquele que eu falei para você que vai completar, né? Ó. Então, aqui, ó, fórmula de Lewis, né? Essa fórmula de Lewis. E aqui é a fórmula estrutural, tá? Fórmula molecular, fórmula estrutural e fórmula de Lewis, ou eletrônica, né? Então, olha aqui, ó. O enxofre, você vê que ele está fazendo 2 ligações dativas, ó. Aqui ele completa, né, os 8, né? Ele precisa de 8, né? Ele precisa ficar com 8. Então aqui é 6 mais 2, 8. Aqui, ó, 6 mais 2, 8. Os outros 2, eles vão usufruir do que? Do que sobrou, né? Sobram 2 pares aqui no enxofre. Então, esses 2 pares é que vão ser compartilhados com os outros 2 oxigênios. Beleza? Então, vamos ver aqui como que funciona, né? Quantos elétrons foram compartilhados? Eu tenho aqui 2, 4, né? São 2 daqui, 2 aqui. Então são 4. E aqui eu só tenho 2 e aqui eu só tenho 2. Né? Então são 8, né? São 2, se eu vou somar aqui, ó. 2 com mais 2, 4. Com mais 4 aqui, 8. Tá? Então, e não compartilhados, é o que sobra, né? São 16, né? São 16 elétrons. Então aqui fazendo a mesma coisa, né? A mesma análise, né? Então, se eu tenho aqui, ó, quantos enxofres eu tenho? Eu só tenho 1. Para ele estabilizar, eu preciso de 8, então são 8. O oxigênio, por sua vez, é a mesma coisa. 3 vezes 8, 24. 24 mais 8, 32 elétrons, né? Como o enxofre só tem 6 e o oxigênio só tem 6, então 18 mais 6 dá 24 elétrons que estariam potencialmente disponíveis para essas ligações. Então, para chegar em 32, falta quanto? Falta 8, né? 24 mais 8, 32, né? Faltam 8. Então, se eu for admitir, né? Se eu admitir que cada ligação covalente eu tenho um par de elétrons, então seria 8 dividido por 4, né? Por 2, né? Perdão. Né? Aí daria 4 ligações. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, né? Então o HClO, né? O HClO, né? O HClO, esse aqui é o ácido clórico, tá? E então eu tenho um carbono, eu tenho um cloro aqui, ó, né? Que está ligados, né, a um hidrogênio e a um oxigênio, beleza? Então vamos ver aqui como que funcionou aqui
o esquema, né? Então o oxigênio aqui, ó, ele completa 2 com um elétron de cada átomo, né? O cloro tem 7, então ele compartilha um aqui, completa 8, né? Tá aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tem 7, né? Ó, são 6 mais um aqui, 7. Com mais um do oxigênio, 8. O oxigênio, por sua vez, ele tem 6, ó. Então ele tem 2 aqui, ele tem 2. Aí ele completa com esse do cloro e completa com esse do hidrogênio, né? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que funciona. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu que magia, né? Viu que tranquilidade? E o hidrogênio, por sua vez, ele tem um só aqui, né? Então ele vai ficar parecido com o hélio, né? Com 2 elétrons. Beleza? Aqui é muito fácil, né? Essa aqui é bem simples, né? Então eu tenho uma ligação covalente normal para cá e uma ligação normal, covalente normal para cá. Aqui eu não tenho dativa, né? Você vê que até sobra elétron aqui, ó. Existe potencialmente, né, uma tendência que poderia até existir, né, uma ligação, até porque tem sobra de pares de elétrons aqui. Mas não ocorre, né? Depois pode até acontecer, tá? Pode até no ácido perclórico, no cloroso, né? Eu tenho várias alternativas aqui nesse composto aqui, ó, nesse ânion, né? Esse ânion composto, beleza? Depois a gente vai ver isso lá na frente, tá? Então vamos lá. Quantos elétrons são compartilhados? São 4, né? Eu tenho 2 aqui e mais um de cada aqui, então são 4, né? E não compartilhados, 10, né? Então vamos fazendo aquela continha, né? Então eu tenho um hidrogênio, então tem 2. Um oxigênio tem 8, um cloro 8. 8 e 8, 16, mais um 18, né? Agora, o que efetivamente é o real, né? O real é que o hidrogênio só tem um, né? Só tem um elétron, o oxigênio 6 e o cloro 7. Então são 7 mais 1, 8. 8 e 6, 14. Qual é a diferença aqui? A diferença é justamente 4, né? 4 elétrons. Então, quantas ligações covalentes existem nesse composto, nessa molécula? Existem 2, né? Porque eu vou dividir os 4 por um par de elétrons, né? Um par de elétrons são 2. Então, 4 dividido por 2 daria 2 ligações. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos ver agora um composto um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais elaborado, né? Que é o H2SO4, tá? É o H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, né? Então, eu tenho aqui o enxofre, né? O enxofre como eixo da molécula. Vamos ver como é que ela se forma, né? Ó, esta aqui é a fórmula estrutural, né? É a fórmula estrutural. Essa aqui é a molecular, né? Essa aqui é a molecular. E essa aqui é a fórmula estrutural, né? Então vejam aqui o enxofre, ó. O enxofre é o eixo da molécula, né? Ele que é a parte principal da molécula, onde todo mundo está orbitando em volta dele. Então o enxofre, o que ele vai fazer aqui, ó? Né? Ó, esse hidrogênio ele precisa de um elétron. Esse oxigênio precisa de 2, né? O enxofre precisa de 2. Aqui, ó, tá vendo? Precisa de 2. Esse oxigênio também precisa de 2 e esse aqui precisa de 1, né? Então olha aqui, ó, esse enxofre aqui vai se juntar com cada elétron de um oxigênio. Aí ele tinha 6, né? Aqui ele ficou com 8, né? Se eu somar os 6 dele normal com mais cada um desses oxigênios, eu vou somar 8. Então o enxofre está estabilizado.
Quando o enxofre faz essas ligações com os dois oxigênios, eles somam mais um. Então é 6 mais 1, 7. Né? O oxigênio está estabilizado? Não, não está. Então ele precisa ainda de mais um elétron. Como o hidrogênio também precisa de um, então o que eles fazem? Eles se juntam todos. Né? Então veja só, esse hidrogênio fica estabilizado com 2, esse fica estabilizado com 8, este com 8, este com 8 e este com 2. Beleza? Tranquilo? Então aqui ó, são ligações covalentes normais. Né? Só que tem um detalhe, né? Tem mais 2 oxigênios aqui, ó, o H2SO4, né? Mais 2. Então, como o enxofre sobra 4 elétrons, ó, tá sobrando aqui, ó, tá vendo? Tá sobrando aqui. São 2 aqui e 2 aqui. Então, ele vem aqui, esse oxigênio vem e se acopla por aqui, né? Ele se chega aqui e acaba fazendo uma ligação covalente dativa, né? Então, olha aqui, vejam só, nesse caso aqui, essa molécula, eu tenho 2 ligações covalentes dativas, ok? Beleza? Então, tá bom, vamos então completar aqui, ó. Quantos elétrons são compartilhados, né? Né? Se você for ver aqui, ó, aqui são, aqui é 1, 2, 3 e 4, né? São essas ligações todas aqui, tá? Não compartilhados, sobram 10, né? Que são que são os que sobram, né? Então, fazendo aquela continha, né? Fazendo a continha, vai, né? Eu vou chegar aqui, ó, eles têm, para estabilizar, eles têm 44. Na real, eles têm 32, a diferença é 8, né? Perdão, a diferença é 12, né? É 12, 32 mais 12, né? Então, se a ligação covalente é um par, né? Então, se eu dividir, então ele tem 6 ligações, né? Então, 6 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tranquilo? Entendido? Então, aqui, ó, pessoal, o que você... Ah, professor, mas eu não estou entendendo isso aqui, ó. Isso aqui é muito estranho. Não, não é estranho. Quantos hidrogênios eu tenho lá? Tenho 2, ó. Quantos elétrons ele precisa estabilizar? 2. Tem um só, né, ó. Aqui, ó. Ele tem 2. Então, primeiro eu vejo o ideal, né? O que precisa fazer para ele se ligar. Então, a soma de todos dá 44. E aí depois eu vejo o real, né? No real, o enxofre tem 6, o oxigênio tem 6, né? E o hidrogênio tem 1. Então, vamos ver quanto que falta para ele chegar a 44. Né? Essa é a lógica desse estudo aqui, né? Então, falta 12. Se cada ligação covalente é um par de elétrons, precisa ter um par, né? Eu preciso ter um par, no mínimo um par. Ou seja, um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo, né? Preciso ter no mínimo isso. Então, eu divido 12 por 2, então são 6 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos. Dúvidas das explicações. Simples, né? Primeira dica: reveja o vídeo novamente, né? Leia a apostila, dê uma olhada no livro-texto, né? O livro-texto ele é mais completo, né? Do que essa apostila nossa aqui do dia a dia. Então é importante também ler, ver o livro-texto, né? E às vezes até você já sana a sua dúvida. Não, professor, não consegui. Eu quero falar com o senhor, então não tem problema. Me fale comigo no ClaSap. Né? É mais fácil falar pelo ClaSap, tá? Se quiser falar também no Química Gelufebu.e-mail, eu checo isso todo dia, né? Todos os dias, ou pelo plural, né? Também dá para falar pelo plural.
tá? A maioria dos alunos usa o ClaSap, né? O ClaSap é o mais usual, é o que todo mundo está cadastrado, né? Todo mundo já conhece, sabe como mexer, então é melhor ir pelo ClaSap, que aí não tem nenhum problema, beleza? Tá bom? Então, agora, não fica com dúvida, né? Esse assunto aqui é um assunto que o ideal realmente era eu estar presente, né? Para a gente fazer desenho na lousa, fazer um monte de setinhas e etc, etc. Infelizmente, né, eu não tenho como fazer isso agora, né? Então, a gente vai voltar a falar nesse assunto, né? Você pode ficar tranquilo, né? E aí nós vamos rever, tá? Agora, dá para seguir com dúvida? Não, não dá, você tem que tirar essa dúvida, né? Até porque tem os exercícios para fazer, né? Vão ter alguns trabalhinhos, né, para fazer, e eu vou pedir para vocês fazerem direitinho, tá bom? Beleza? Então, dúvida, ClaSap. Fechou? Beleza, então tá bom. Então, pessoal, vamos fazer os exercícios, né, as atividades mínimas e complementares. Então, aqui está a dica, né? Isso aqui está na apostila, é só você olhar, né? Então, é os exercícios de 35 a 39, de 44 a 47, né? E aí a gente fecha, né? Vai fechando aqui a nossa apostila. A atividade complementar é para fazer? É para fazer também, tá? O ideal é fazer, tá? Porque assim você consolida o seu conhecimento. Beleza? Então tá bom. Pessoal, muitas saudades, né, de vocês, tá? Mandando aí para vocês um abração mesmo, um abraço bem apertado, tá? Bem virtual e apertado, né? Tô com muita saudade da sala de aula, de voltar, né, estar junto de vocês, né, da gente poder interagir, da gente poder trocar conhecimento, tá bom? Mas tudo isso vai passar, fica tranquilo, né? Que quando a gente menos esperar, a gente vai estar junto de novo nas nossas salas de aulas e ganhando conhecimento dessa disciplina maravilhosa chamada Química. Beleza? Então tá bom, pessoal. Beijão no coração, tá? E juízo, hein? Tá? Tchau, tchau, hein?